Dia de chuva, a cidade em festa. A meninada toda sai pra rua se banhar. Uns de calção, pés descalços, outros não. Estou aqui com o Jim Brinquedinho, artista plástico brincante, que está de chapéu azul, azul claro, óculos com armação escura, assim azulada, um colar que é um tipo de pérola especial. Ele não diz. É plástico mesmo. Ah, é plástico mesmo, Plástico é? mesmo, São Paulo. Não, gente, eu me enganei, comprou na São Paulo, eu pensei que era algum Não, produto. porque fala assim, pérola, eu sair ali, a galera vai Vai ser pegar. roubado, é verdade. Uma camisa verde, assim, verde musgo, né? É, vez de música. É, verde musgo. Então eu estou aqui com meu amigo Jim Brinquedinho. Pois é, isso eu estou com o Flávio Paiva, escritor, jornalista. O Flávio está de blusa azul marinho, óculos, e o Flávio é grisalho e um curumim muito bacana. Opa, muito obrigado. Jim, uma vez, rapaz, você disse pra mim que a gente parece que se conhecia muito antes de se conhecer. De onde foi que você tirou esse negócio? Tirei das nossas conversas, porque a gente tem essas confluências. E eu observei que esses 300 quilômetros que separam nós, como não tem barreira, Você para Independência de Camusim, né? que a distância a gente tem quase as mesmas brincadeiras, e isso foi que resultou a nossa amizade de mais de 26 anos, porque sempre foi dentro da infância, falando da brincadeira, da nossa vivência, como foi a nossa infância e a nossa adolescência no interior, né? Que a gente tem essa vivência de comunidade. E tem um detalhe interessante, porque entre Independência é no altiplano dos Inhamuns. Camusim é no litoral. E a coisa mais importante é que não tem muro no meio, né? Não existe. É território de livre circulação indígena, já era, né? E hoje também nossa. Pois é isso. E Camusim é uma cidade maravilhosa, né? Só temos o Oceano Atlântico, né? Do outro lado tem uma África. Que riquezas, assim, quando você era criança, você percebia em Camusim? A maior riqueza, primeiro, é a minha liberdade. O meu tempo que eu tinha de brincar e o espaço de correr. Essa era a minha riqueza. Essa riqueza da brincadeira. A maior riqueza foi o meu bairro. Era um bairro muito rico, com tudo. Mamulegueiro, macumbeiro, rezadeira, carpinteiro, pedreiro, todo pescador, marchante, toda aquela turma todinha, o povão mesmo estava lá, e eu tinha, a minha maior riqueza foi essa, porque eu tive a liberdade de frequentar todas essas classes, todo esse povo, e aprender com eles, e hoje eu sou de brinquedinho, porque eu tive essa liberdade e aprendi demais. Por isso que hoje o pessoal fala que eu sou um artista prendado. É uma palavra que eu gosto. Na realidade, eu acho que tem um ponto que você falou, que para mim me atrai bastante, porque eu também fui criado numa cidade pequena, e que você, na realidade, era ser educado pela rua toda, né? Uhum. Todo mundo estava enxergando, não existia invisibilidade, mesmo que você fosse uma criança, estava na rua, estava jogando bola, fazendo qualquer coisa, tinha alguém lhe enxergando e você se sentia observado no bom sentido, que lhe dava essa liberdade de se aventurar. E essa segurança. Essa segurança de se aventurar, né? Então, essa coisa da educação comunitária, ela era também muito forte ali. Tinha essa parte da comunidade e tinha a parte dos matos, né? Por exemplo, eu tinha muitos amigos bichos, né? Tipo assim, a vida na parte da mata, do sertão, da Caatinga, então fez com que preás, bacuraus, todos esses bichos eu tivesse uma relação muito próxima, né, com eles. Eu já falei para você uma vez que o meu pet foi uma Bambi, né? Era um viadinho, daqueles viadinhos campeiros, pintadinho aqui do lado, né? E meu pai andava de moto e, sei lá, se tinha caçado a mãe dele, que era, ele vinha desesperado, e meu pai pegou, levou, eu criei, né? Criei e brincava com ele, né? Eu chamava de Vidinha, né? Aquele bichinho lá. Então essa coisa com os bichos também, eu não sei como era a tua relação lá, se tinha... E minha relação foi muito forte com a natureza, com os matos. Minha avó juntava os netos e a gente ia pro mato, buscar fruta, guabiraba, puçá,
sorgo. E assim era muito interessante porque a gente conhecia os bichos, né? Um dos bichos que eu gosto muito e está muito no meu trabalho é a tijubina, que é um lagarto Sim, verde. a gente chamava tiu. Não, o tio é o tejo, que é aquele tio é o tejo, tejo que gosta de ovo. Né? É. Gosta de ovo. A tijubina que é uma lagartixa verde, comprida. O Sabe? tio é azulado comprido, né? Comprido, A tijubina é Uhum. E aí, assim, e dos meus animais de estimação, eu ganhei uma gaivota, que meu padrinho me deu, o Arthur Queiroz, lá de Camusim. E dessa gaivota eu chamava ela de Chiquinha. Eu adorava que ela me seguia no quintal, essa história toda. E a minha relação foi muito fantástica com a natureza. Hoje no meu trabalho, se você ver, tem muita natureza. E talvez a Chiquinha, Chiquinha, a gaivota, fosse parente do Fernão Capelo Gaivota, porque também. você disse para minha vez que você estava na praia olhando para o Reino Unido, olhando para a Europa, né? Que era seu vizinho. Então, só tem o Oceano Atlântico no meio do lado da Europa. Então atravessa o Oceano Atlântico, já está lá, né? O privilégio de nascer em Camusim é esse, você está muito perto aqui do velho mundo, né? E outra coisa, é uma cidade maravilhosa, que eu fui criado comendo lagosta, caviar, tomando banho com água de fogo. E minhas férias no Serrote, que hoje chamo Jericoacoara. E tem aquele mar enorme, aquela beleza de Camusim. Eu tive essa sorte de ter essa geologia, essa natureza e essas paisagens comigo. No meio do sertão, não sabia para que lado olhar, né? Mas uma coisa importante do sertão é que para todo lado tem horizonte. Então a gente aprende a olhar as coisas alongadas, né? Essa coisa que você só vê perto, só vê pequeno, quem nasce no sertão aprende a olhar sempre no horizonte. Quando eu estou em algum lugar que não tem horizonte, por exemplo, numa cidade grande, os prédios muito perto, eu fico um pouco assim agoniado, sabe? Por conta da ausência desse lugar de estender o olhar, né? Agora, eu ajudava meu pai a criar as ovelhas, né? Criava solto. Quando era tarde, que eu ia buscar essas ovelhas na Lagoa da Taboa. Quando você vai chegando da Independência, tinha uma lagoa, hoje parece que é um condomínio lá. Mas tinha uma lagoa e eu ia mais cedo para me deitar para ver estrela durante o dia. Então, por exemplo, uma coisa que eu adorava fazer era isso, porque normalmente você só vê estrelas à noite, né? Aí eu me deitava na beira da Lagoa da Taboa e eu me concentrava tanto. Não se via disco voador, essas coisas que o menino gosta de ficar imaginando. E além de eu ver essas estrelas, ainda tinha as conversas de bode, que era uma coisa que eu sempre admirei. Você vem dentro do mato e você pensa que tem umas pessoas batendo papo e tal. Quando você olha lá, um bocado de bode. Você por isso que vem aqui, você tem um ditado, você está bodejando, parece que está bodejando. Bodejando. Porque conversa de bode é parecido com conversa de bêbado. Sabe aqueles bêbados de madrugada na cidade do interior? Conversa uma coisa que você não consegue entender, mas você sabe que é uma fala. Parece uma coisa assim de outra natureza, né? Pode conversar daquele jeito. Eu gostava muito disso aí. Eu vim de Camusim para Fortaleza, para escola de aprendiz de marinheiro. Foi a minha primeira viagem assim, de morar fora de Camusim. Eu saí de Independência, aí não tinha completado 17, acho que estava completando 17 anos. Mas eu vim para Fortaleza estudar na Escola Técnica Federal, que era ao lado do 23BC, que era do Exército. Então eu resolvi servir o Exército, né? Eu passava o dia no quartel e estudava à noite na Escola Técnica. Aí a vida no quartel me ensinou muitas coisas, né? Eu não sei como foi sua vida de marinheiro, né? A minha vida de marinheiro foi uma escola engraçada, foi de brincadeira. Porque era só jovem, eu cheguei com 16 anos e 6 meses. E a marinha eu vim com uma visão diferente, achando que era marinha de guerra, achei que era uma coisa. Quando eu cheguei lá, até o treinamento era de brincadeira, a guerra simulada não tinha munição. E eu me questionava, como é que a gente vai para essa guerra sem munição? Né? E foi um momento de brincadeira, onde aconteceu muitas coisas engraçadas na marinha, porque eu vim do interior de Camusim, né? Porque interior no Ceará que não é capital, né? É interior. Então eu vim do litoral, Camusim não é interior, né? Eu vim do interior para Camusim, olha para a capital,
E na guarita 7, que era uma guarita que falava que tinha um marinheiro tinha morrido espetado com sabre, e eu tinha muito medo de alma. Mas um apavor de alma. A primeira coisa que eu cheguei, eu desarmei, tirei o sabre, tirei a munição e guardei. E nessa história, o Honda passou e pegou eu dormindo e levou as armas. Isso foi uma coisa assim, 7 pontos na carteira, muito grave, porque como é que deixa levar a tua arma, tua munição, né? E o pior foi quando eu cheguei para trocar o serviço, porque eu cheguei desarmado, rindo, e todo mundo começou a rir. A minha pena foi dobrada, porque assim, se eu ia ficar preso sem baixar terra ter folga, final de semana, eu fiquei quase 6 meses, foi preso na Marinha sem poder sair. Mas a Marinha foi interessante, porque foi um momento que eu convivi com muita gente de várias partes do país e aprendi muitas coisas, como é que é a vida deles, isso me deixou mais esperto. Na verdade, a Marinha para mim foi um aprendizado de adolescente, assim, para o mundo. E eu vi que não dava para mim, por isso que eu comecei a brincar e fui desligado por falta de aproveitamento. Que eu também tive isso no V3DC, inclusive situação dessa de Guaripa, né? Quando eu tirava plantão, que chama? Quando você tirava Guaripa, acho que é. Serviço. 4 horas, né? 4 horas na Marinha. Não, era 2, você dorme 4 e fica 2 dentro da Guaripa. Era assim, né? O nosso número era 4. Eu ficava ali na Avenida Expedicionária, ali perto do PV, né? Aí sabe qual era o meu truque? Eu ficava contando carro. Tipo assim, tantos carros passaram na pista do lado de lá, tantos carros passaram na pista do lado de cá. E não a gente faz no interior contando jumento, estrada, esse negócio? Vai contando jumento da estrada, essa história. Eu usei muito esse recurso lá no V3DC. Mas, assim, foi um lugar que eu também me diverti muito. Eu tinha aquela coisa de conhecia o personagem Recruta Zero, né? Que era um personagem de histórias em quadrinhos, né? Então eu entrei um pouco lá com essa mentalidade do Recruta Zero, que eu entrei como soldado, e nesse exercício do dia a dia lá, dentro do quartel, eu fui descobrindo uma série de coisas. E uma coisa que eu aprendi pro resto da vida foi assim, eu soldado, vamos supor se eu fosse escalado para limpar o gabinete do comando, o comandante, coronel. Aí você tava, eram aqueles pisos de madeira, você passava aquela cera, né, encerava, e o cara, bom dia, nem pensar, né, você entrava ali limpando, e ele sentado lá, ele era capaz de tirar o pé para você passar embaixo, esperar o cara sair. No primeiro momento, aquilo ali me incomodou. Eu disse, rapaz, esses caras são tão ignorantes, só porque eu sou estudado, né? Aí eu descobri uma coisa que serviu pro resto da minha vida. Onde eu estou, em qualquer situação dessa, eu me sinto como se estivesse vendo um filme. Tá certo? Então eu fico, ao invés de eu ficar incomodado por uma postura arrogante, qualquer coisa que seja, eu fico observando a pessoa, dizendo, olha como essa pessoa é. Em vez de eu estar ficando estressado pela forma que a pessoa está se comportando, eu estou curtindo aquele personagem. Eu saí logo com 8 meses, segundo eu fui desligado e segui minha vida artística, e fazer arte, brincar, né? Que é o que eu faço hoje, o que eu mais gosto, porque o que eu acho mais sério da vida é a brincadeira, porque a brincadeira é que traz a felicidade é que nos fortalece. Por isso que eu sou um artista brasileiro e brincante. E adoro isso porque eu trabalho esse tema do lúdico, que é uma coisa muito interessante, com as crianças. Porque é quem fala a verdade. Eu acho que eu tenho já o aval das crianças, que é o verdadeiro. Isso me deixa muito feliz e forte para continuar a brincadeira e fazer mais coisas interessantes para as crianças e para todo mundo, porque todo mundo é criança. Porque a vida é assim, a gente tem que ter essa criança dentro da gente para a gente não se perder. Ficar muito sério não vai. Por isso que eu digo, o mais sério da vida para mim é o brincar. Só deixa de ser criança quem perde a vontade de aprender. Né? É verdade. E por isso perde a vontade também de brincar. Né? Porque no brincar é que onde você aprende o mundo. Quer dizer, onde é que a criança realmente percebe onde é que ela está, desenvolve onde ela está, brincando, né? Quando você vai ficando adulto, se você vai abandonando
esse espírito que você chamou aí do lúdico, né? Uhum. Porque no fundo, o ser humano é lúdico, Uhum. qualquer idade. É Né? verdade. A Violeta Parra tem uma música dela que ela diz: só o amor com suficiência nos torna tão inocentes. Né? Então, em várias circunstâncias da vida, você tem essa presença do lúdico, onde você exercita a brincadeira. Né? Então, eu, assim, acho que, por exemplo, o seu trabalho, que é um trabalho que eu admiro muito, né? E que a gente tive a oportunidade de fazer parcerias com você em várias coisas, vários livros, né? Trabalhos diferentes. Então, você sente que a sua ilustração, ou o seu boneco, como no caso daquela Umbigada, do Samba Lelê, que foi o meu primeiro João Teimoso. disco infantil, aquele João Teimoso, mas que é um Umbigada. Obrigado. São dois assim, né? Aquilo ali você traz dentro daquele brinquedo, dentro daquele boneco, você traz o espírito da brincadeira. Né? Quer dizer, não é só um objeto, ele tem uma vida. Ele tem uma vida porque ele faz parte de um processo que se desenvolve tanto nas pessoas como você, como artista da área, coloca dentro dele. Né? Coloca dentro daquela. Então isso eu acho muito interessante. As telas também que você fez para os livros, né? Os meninos brincando de chuva, quer dizer, então uma série de elementos que eu vivi, que eu transformei em música, e que você viveu e transformou em arte plástica. Arte visual, né? Arte visual. Pois é, e o bom da brincadeira, Flávio, é que pra gente brincar, ninguém precisa de brinquedo. A gente precisa de amigo, tempo e imaginação. E esses dias eu tive observando uma criança na estrada, eu vi a criança brincando sozinha, com a sombra. Eu acho que é muito importante a brincadeira. Para brincar não precisa de brinquedo, precisa de amigo, tempo e imaginação. Porque a brincadeira é que nos fortalece. Porque a brincadeira é que traz a felicidade, e a felicidade é que nos fortalece. Porque aí você tem a imaginação, que é uma coisa que está fora do padrão, qualquer padrão lógico, né? Fantasia. A fantasia, ela pressupõe um desejo. Você fantasia algo para realizar. Mas a imaginação é totalmente outro plano. Né? Uma criança com... Uma coisa que eu fazia muito, brincar de osso, de cavalo, de gado. Gado de osso, brincou disso? Não, porque assim, porque essa nossa distância, você está no sertão e eu estou no litoral. Eu estou mais ligado ao ciclo do couro, Isso. Criação de gado, né? Já assim, a gente brincava dessas criações com outro objeto, com a semente da zabumba, que é um machixe, colava os palitinhos e fazia um curral, já diferente da brincadeira. Assim, é diferente, o elemento é a mesma coisa, a mesma só coisa, que com elementos diferente. Porque o nosso era você fazer um curral e pegava o resto de osso de bicho morto e você fazia as vacas, todos os bezerrinhos, os ossos pequenos, né? E ali você desenvolvia uma história. Não sei se tu fazia, com certeza fazia, na coisa de carro. Quanto mais acidentada era uma estrada, mais importante era para a gente. Quer dizer, para um adulto, o cara que é melhor pavimentado. Por quê? Porque ele já está com compreensão do que é se locomover, se deslocar numa estrada pavimentada. Mas a gente fazendo a brincadeira no quintal, fazia mata-burro, fazia algo, perigo, né? Tudo aquilo ali, você está testando na brincadeira uma coisa que você precisa conhecer. Né? Isso eu acho sempre muito bacana. A coisa do João Teimoso que você faz, né? A criança é um teimoso por natureza. E o João Teimoso é interessante, porque o João Teimoso eu conheci na feira em Camusim, chamava Pedra. Era o calçamento, estendia uns panos e vendia esses brinquedinhos. O que eu achei interessante do João Teimoso é o movimento dele ir e voltar. Isso é que me encantou. Aí a curiosidade da criança, que é fantástica, me deu isso para eu olhar e eu fui pesquisar o que era. Eu achava que era um imã, eu vi que era uma pedrinha. E o interessante de João Teimoso é o movimento dele, de cair e levantar, nunca desistir dos seus ideais. Isso eu levei para o meu trabalho. Por isso que nós estamos falando aqui de brincadeira, de arte, porque eu sou um João Teimoso da arte. Jim, e o Saci? Tu já viu o Saci? O Saci veio com você, porque para mim era o caipora. Sim. Primeiro o caipora. No Nordeste, o Saci é o caipora. É o caipora. Primeiro o caipora e eu ia para o mato. Justamente quando a minha avó ia para o mato,
buscar fruta, ela dava um pedaço de fumo pra gente. Botar no topo. Não, mas a gente levava, porque se aparecer, a gente dava pro saci, né? A gente Mas não tinha um levava. negócio que você botava, que você entrava pra cá, os caçadores, por exemplo, estavam na mata, aí botava um fumozinho no topo, lá não tinha isso não? Eu não lembro, eu sei que eu levava o fumo, que era, se caso ele aparecesse, eu dava o fumo a ele, senão ele disse que ele fazia muita cócega na gente, e era uma coisa assim, né? Mas isso era interessante. Com tudo isso, o que eu acho massa é que a gente ia sem medo. Tá entendendo? Isso já resolvia o problema. Por exemplo, se eu vou, o Caipora vinha, a gente conversa com ele, ó. Pega aqui pra você. Aí engraçado, a história do Caipora é tão interessante que eu passei agora 40 anos procurando o Caipora e não encontrei. Porque eu caminhava para frente e o Caipora ia para trás. Quem tem os pés para trás? Não, aí é que você está falando uma coisa interessante. Como cada região tem o mesmo mito vamos dizer assim, no formato que conseguiu imaginar. Né? Na região norte, o Curupira é que é mais representado com os pés para trás. Para mim, pelo menos lá para a região de Independência, Caipora é como se fosse um porco. É quase como se fosse sei lá, um guaxinim, um bicho assim, né? Um bicho do mato. Né? E aquilo ali era Caipora. Eu vim conhecer o saci, já esse saci do jeito que a gente do campo amarelo e tal, né? Aí eu refleti muito sobre isso, porque eu comecei a ficar animado, porque o saci, uma vez conversando com o pessoal da Só Saci, que é lá de São Luís do Paraitinga, pessoal a Sociedade Observadora de Saci, né? Eles tinham uma tese, né? E eu concordo com ela e comprei essa ideia, de que o saci, desses mitos populares, é o mais conhecido em todo o Brasil. Porque se eu chegar no Rio Grande do Sul e falar da Caipora, as pessoas não conhecem a Caipora. É por isso que eles criaram lá Saci e seus amigos. Porque aí se fosse no Nordeste é com a Caipora, se fosse no Norte era com, sei lá, a Curupira, no Centro-Oeste era a Mula Sem Cabeça, e por aí vai. Que as pessoas colocam isso, chamam isso de folclore. Eu não trabalho com folclore, eu trabalho com um bicho mesmo. Porque no fundo, o saci, ele está dentro da mata. Toda pessoa que entra numa mata escuta sons ou se sente observado. Eu escutava muito caboclo assoviador. Você ouviu falar? Era o pássaro? Não, caboclo assoviador disse que era um caboclo, um espírito que chegava assoviando e eu escutava. Eu escutava, mas eu não sei se era verdade, mas eu escutava dentro da mata. Pois é, porque a coisa do saci é exatamente, por exemplo, você entra na mata à noite, aí tem aqueles pássaros noturnos, né? O próprio bacurau, né? Uriando e tal, e faz aqueles sons, então aquilo ali lhe assusta. E você, os povos originários interpretavam aquilo como um ser que estava dentro da mata, chamavam de saci. Porque saci quer dizer olho que assusta. Pererê, não, olho que assusta, pererê quer dizer saltitante. Né? Então tinha essa relação aí com a mata. E o que eu defendo, Dinho, é que todo lugar que tem mata tem saci. Pode ser uma praça, pode ser um parque numa cidade, não precisa ser no interior. Né? Então você, inclusive, lá no Museu Brinquedinho tem a trilha do saci. E a trilha do saci vem com a história do saci que você me encomendou. E você fez a festa do saci. Aí o saci foi lá para casa, ficou um tempo, e o meu filho o Udi gostou muito do saci. E chegou um momento que o saci teve que ir pro lugar dele, que é a Independência, né? Mas a história do saci é tão interessante porque, como nós temos a trilha do saci, é a partir do saci que você falou. Como aí eu fiz outro saci, e lá no museu hoje tem a trilha do saci, que é uma forma da gente falar desse protetor, desse guardião da natureza, e falar da natureza, que é necessário que todo mundo tenha essa consciência, porque já não dá mais tempo. Todo mundo tem que cuidar da natureza, tem que plantar, porque o mundo é maravilhoso, a gente tem que fazer isso mais maravilhoso. Trazer o verde de volta à natureza, viver em harmonia, cara. Porque a natureza é tudo para nós.
é Deus, é a maravilha. É da sombra, da alimento, da água, e isso a gente tem que cuidar. E chegou o momento que é necessário, não tem mais tempo. Todo ser humano tem que ter essa consciência de respeito à natureza, tem que ter um saci dentro de si. A gente, na verdade, o que o ser humano confundiu foi assim, o ser humano faz parte da natureza. Tem uma parte da natureza que ele cuida, que compete a ele cuidar, que é o que nós chamamos de cultura. Né? Só que a cultura, ela não, vamos dizer, pode dispensar a natureza para ela existir, porque senão ela destrói a experiência humana. Né? Então eu concordo plenamente com o que você está dizendo. E gostei muito dessa imagem de todos nós temos que assumir um saci dentro da gente, né? Porque o saci é um mito da natureza. Depois, assim, com a coisa da cultura negra, ele adquiriu essa cor negra, né? Só com uma perna. Aí tem várias versões que ele tem só uma perna. E eu, nas minhas pesquisas, depois dos meus livros, porque senão eu teria colocado isso lá, eu comecei a encontrar no Ossain, que é um mito iorubá, a figura do saci. Então, é provável que essa figura que a gente conhece do saci, que foi sistematizada pelo Monteiro Lobato no começo do século Eu gosto desse saci guardião brincante. Brincante, travesso, né? Traquino, para nós era traquino. Eu acho que eu sempre fui um saci. Porque minha mãe sempre dizia, minha avó, assim, eu falo muito da minha avó, porque eu praticamente fui criado com a minha avó. E ela me dizia que eu era um menino traquino e eu vivia fazendo arte. Hoje é que eu entendo que eu sou artista, tá entendendo? Mas é dizer fazer arte de fazer traquinagem. Jim, essa coisa da traquinagem, da brincadeira, né, na realidade é uma coisa que nós vivenciamos no interior, ao gritar palhaço. Eu gritei palhaço, você gritou palhaço, né? Pompeu, tua mãe morreu. E a cabeça do palhaço, o urubu comeu. Não era interessante? Eu vou ali, volto já, vou comer maracujá. Eu vou ali, volto cedo, vou comer limão azedo. E o palhaço que é? Ladrão de mulher. E o palhaço que é hoje? Ladrão de boi. É isso, muito bacana. Então, essa coisa que o palhaço andava na perna do pau na cidade, anunciando, era a comunicação, né? Anunciando que o circo tinha chegado. A gente, menino, ia gritar o palhaço, lá gritar o palhaço, e ganhava aquele carimbo no braço para poder entrar no circo. Mas na minha infância não existia carimbo. A gente marcava com creme, com uma pasta de dente, marcava, ou então com batom. E aí o interessante é que a gente passava isso à noite, na hora do banho, ninguém evitava de banho, lavar o dedo, porque era a garantia de a gente entrar de graça. E o circo, para mim, me traz uma coisa muito interessante, que como eu nasci num bairro que tinha uma praça grande, e sempre esse circo, Pinico Sem Tampa, ia pro meu bairro, né? E a mamãe falava do magnetismo do pinto. Não, do pinto, não, do magnetismo do... Aí, vai fora. Não. Essa a mamãe falava assim, uma coisa que... Uma coisa que me deixava muito assim, curioso, era do magnetismo que a mamãe falava que tinha no circo. A mamãe contava a história que o magnetismo era tão forte que um pinto puxava uma carnaúba com o pé. A gente via o pinto puxando a carnaúba com o pé, mas na verdade ele estava puxando... O pé de carnaúba. Uma carnaúba inteira, 5 metros de carnaúba. Eu disse que a magnetismo fazia a gente ver isso. E na verdade ele estava puxando um palito, tinha um graveto, um palito de fósforo. Sabe? E isso me deixava... A minha curiosidade é descobrir onde é que estava o magnetismo, para eu poder ter esse negócio. Vocês puderam. E eu achando que se podia conseguir, era uma coisa assim, se comprava no quilo, sei lá como é que era isso. E isso me deixava curioso. E o que é interessante, porque me instigava a criar coisas, imaginar coisas. Porque uma coisa fantástica da criança é a imaginação. Essa coisa da gente criar, não tem essa coisa certa, a gente sabe que está certo para nós, porque a gente está aprendendo, né? Eu lembro que uma vez vi um senhor do mercado, na rua lá de casa, e viu nós, estava todo mundo brincando, tinham 6 meninos, e ele passou e disse: o senhor é o Antônio da Gata, um peixeiro. Ele disse: olha,
Lá no mercado agora eu vi um homem que comeu 1.200 bananas. Aí todo mundo ficou assustado assim. O que é a imaginação? Você que teve um das crianças, dos meninos, Curumim, que a gente chamava Curumim. Um dos nossos Curumim que falou e disse, eu acho que ele não tinha costela. Aí entra, a gente começa a visualizar. Nesse momento, eu nunca esqueci dessa imagem. Era como se fosse um ser que não tinha costela, ele podia comer à vontade, esticava, sabe? Aí essas coisas aqui me deixavam muito, assim, interessado em ouvir a conversa desses senhores. E eram senhores sérios. Como teve um que falou para mim uma vez que pescava com a burra. Eu disse, como é que é isso? Ele disse, toda vez que eu vou banhar minha burra, vinha 2 bicos doces mamando nos peitos da burra. E eu disse, que fantástico. Eu acreditava. E o pior é que eu acreditava. Que tá falando, é um senhor e eu acreditava. E isso foi bom para mim. Porque me transformou, assim, num brinquedinho que gosta de inventar e criar fantasias. E foi muito interessante. Eu acho que toda criança tem que ter a fantasia, a brincadeira, ter o estímulo, tem que estar brincando com os pais, tem que ter essa união da família. E essa coisa que você falou de acreditar, ela é fundamental para você ser um criador. Porque se você for um desconfiador, você não cria. Quem desconfia não cria. Tá certo? Porque quem desconfia está se protegendo. E quem cria é porque acredita em alguma coisa, né? Pode ser uma coisa que existe, pode ser uma coisa que não existe, né? Porque tudo existe, inclusive as coisas que não existem. Aliás, as coisas que não existem acabam tendo mais importância e a presença é muito maior na vida da gente, né? Porque elas fogem do cotidiano, mas elas nos dão essa energia da busca, né? De ir atrás das coisas. Eu acho muito bom essa coisa. Eu vejo muito, eu falei para você antes aqui, sobre aquela coisa, quando eu pego um brinquedo seu, uma ilustração, traz uma verdade. Essa verdade, ela não é a verdade do adulto. Ela é a verdade do mundo da imaginação. Ela pode ser pinocchiana, certo? Quer dizer, o Pinóquio, eu sempre digo que os 2 maiores personagens da literatura infantil que eu já tive acesso foi o Pinóquio e a Emília. Então, o Pinóquio e a Emília são os 2 personagens da literatura infantil que eu tive acesso, que eu considero os mais importantes. Por quê? Porque eles conquistaram o direito de ser criança. Um nasceu um boneco de madeira, outro nasceu uma boneca de pano, e eles foram tão crianças que se tornaram crianças, né? Então, isso está dentro da verdade da criança que veio da imaginação. Já a minha formação é mais oral, de ouvir história, né? História de Trancoso, história de assombração, essa coisa, né? E meu avô era cego. Meu avô contava história de Trancoso. Meu avô me contava a história do tempo da besteira, de um povo que todo dia se reunia no final da tarde, fazia muita comida, arrumava os jumentos e saía em caminhada para buscar o dia. Aí caminhava, chegava às 5 horas da manhã, amanhecia o dia, trazia o dia de volta para essa comunidade. E essa história, por muito tempo, e um dia apareceu um caixeiro viajante. E observou que aquele povo não tinha um conhecimento do dia, como o dia amanhecia. Como trazia o dia. Aí ele disse, olha, eu tenho aqui um aparelho, uma coisa que vai resolver a vida de vocês, não vai precisar mais vocês ir buscar o dia. E vai acabar esse trabalho, né? Aí o que é que foi? O cara tirou um uru do lado da cangalha, do burro, né? E dentro do uru tinha um galo. Olha só, isso aqui vai cantar e vai chamar o dia. E ninguém acreditou. Foi uma confusão grande. Aí depois o chefe da comunidade disse, olha, a gente vai aceitar. Aí teve uma troca, tantas cabras, tantos bichos, pelo galo, e para chamar o dia, né? Só que chamou o dia, na primeira noite, todo mundo ficou aperreado, quando ninguém foi buscar o dia, e quando foi de madrugada, o galo começou a cantar, corococô. Aí o dia amanheceu, isso foi uma festa grande, maravilhosa, mas com 3 dias o galo morreu. Aí quando o galo morreu, criou uma história muito... E aí ia ser 3 dias de escuridão, as pessoas começaram a contar o seu segredo um pro outro, né? Sim. Aí é onde o Jim Brinquedinho entra, que tem um galo ventríloco no Museu Brinquedinho, que é o galo que chama o dia, para não perder essa magia, né? Magia de buscar o dia, sabe? O João Cabral de Melo Neto tem um poema que é lindo, que ele fala dos galos tecendo a manhã, que aí já é um segundo momento desse seu galo aí.
a existência de cada lugar no interior tinha um galo. Então um começa cantando aqui, aí o outro emenda acolá, aí depois o outro, em outro lugar, vai cantando e isso vai tecendo o dia. Né? Então são histórias imaginárias, fantásticas. Esse é um poema do João Cabral de Melo Neto, que fala também dessa construção do dia a partir do galo, né? E da imaginação. E assim, essas histórias todas, e tinha aí Noite de Lua, quando era Noite de Lua, isso em 72, estava chegando a energia, tudo escuro, Noite de Lua, os meninos do Cruzeiro, os culumi do Cruzeiro, tudo ia para casa do seu João Paraná ouvir umas histórias que ele contava, né? Isso ficava mais ou menos uns 200 metros da minha casa. E tinha um pé de castelo enorme, de frente para o mar, que é onde o pessoal do mar se orientava para chegar até Camusim, né? Seria a sinalização. E ele falava que lá morreu um homem enforcado com uma corrente de fogo. Eu sei que na minha infância, todinha, eu nunca vi, porque eu sempre passava de olho fechado. Eu nunca vi. Eram essas histórias que eu fico lembrando, assim, como era fantástico. Eu acreditava tanto que eu não abri o olho. Eu marcava um rumo aqui, corria e ia para casa. Lá em Independência, a gente tinha um time de futebol, tinha um torcedor do nosso time que era um tratorista. O nome dele era Manhoso, o apelido, né? Chamava de Manhoso. Um dia o Manhoso morreu na estrada entre Independência e Crateús, morreu, o trator caiu em cima dele. Ele subiu na barreira, vinha bêbado, subiu na barreira, o trator virou, caiu, montou em cima dele, espatifou o carro. Morreu. Aí eu e Pandé tinha um time comigo, a gente ia acertar jogo de Crateús, no último ônibus saía para a Independência no final da tarde. Aí a gente ali pela praça da igreja, não sei o que, tentando paquerar, flertando, aquelas histórias, perdemos o ônibus. 48 quilômetros a pé, de Crateús para a Independência. Nós saímos 6 horas a pé. Bem pertinho, hein? Bem pertinho, andando, conversando, na beira da estrada, né? Isso tinha uns 15 anos, era gás. Não era moleza aí. Cara, quando chegou num determinado local, o Pandé virou para mim e disse: Flávio, eu tenho a impressão que o trator do Manhoso subiu nessa barreira, caiu aqui em cima dele. Rapaz, nós começamos a ver o Manhoso, ó. Meu amigo aí metendo o pé na carreira. Pense, carreira, e era estrada, não era asfalto, não era pedra. Era carroçável, né? Rapaz, a gente correndo, e quanto mais a gente corria, mais a gente tinha medo do Manhoso, da alma do Manhoso. Resultado, quando a gente chegou em Independência, que contou a história, o lugar que o Manhoso morreu não era aquele. Mas a gente, sugestionado, viu, né? Teve aquele pressentimento de que o Manhoso estava perto da gente. Então a gente foi correndo para a cidade. Então essa coisa do medo de alma é isso, né? Medo de se apavorar com o que você acha que é. Não, isso pode não ter nada a ver com a realidade. Quer dizer, o Manhoso realmente tinha morrido no trator. Mas o local onde ele morreu não tinha nada a ver com o local que a gente saiu correndo com medo. Minha mamãe fala, quando estava com gente falar que estava com medo de alma, a mãe dizia: você deitar na rede e se enrolar, que ela não mexe com você. Eu me sentia tranquilo, eu só protegido, e aí eu ficava, olhava só de pouco de alguma coisa, eu nunca vi nada, sabe? Mas essa questão de alma é uma coisa muito frequente. Eu tenho nessa história de ter medo de alma, é uma coisa que é muita coisa engraçada na minha vida. Uma vez eu estava na Paraíba andando com a Ângela, e subindo o morro, descendo o morro, e de repente tinha um galpão enorme com um Fiat 147. 147 incendiado, e noite de lua, de repente por trás sai um casal, um senhor, e olha para mim e diz assim: o senhor pode me ajudar a empurrar o carro? Cara, claro, eu olhei para esse senhor, eu fiquei branco, mas de verdade, assim, branco, sem, já quase caindo, né? Ele disse: calma, nesse carro não é um Chevette que está lá embaixo. Ah, graças a Deus. Mas muita coisa assim que eu de tanto medo eu vejo, mas eu vejo que é o medo mesmo que provoca isso. Uma vez eu cheguei em casa e liguei a extensão. Quando eu ligo a extensão, o rádio diz: boa noite. E uma voz de locutor de FM. Eu disse, assim, questão de fração de segundo é um pavor, mas passa. Mas eu enfrento a alma.
Eu vou pra cima, não tenho medo não. Madinho, eu queria só retomar aqui uma coisa Diga. sobre o acreditar na criança, sabe? Serve para o mundo, esse mundo fantasmagórico aí, serve para outras coisas, né? Lá em Independência, era um caminho de passagem de cigano. Passava muito cigano. Perto do cemitério tinha um pé, eu acho que era de tamarim mesmo, acho que era um tamarim grande, fazia uma sombra, e os ciganos se arranchavam lá. Mas a gente era menino, a gente ia olhar aquilo ali, cara. Era um negócio só. Primeiro aquelas ciganas bonitas com aquelas. Saias. Mas não mostra as pernas, né? Era só meio nu aqui em cima, acho tudo coberto ali as pernas, né? Aquele negócio, as mulheres bonitas, rostos diferentes, né? Aquelas coisas. E aqueles caras cheios de dentes de ouro. E geralmente tinha um chefe deles que andava num carrão, tipo. Não sei se podia chamar aeroíris, não sei o que. Aqueles negócios, aqueles carros grandes, rabo de peixe. Aqueles carros assim. Aí eu tenho várias histórias. Podia ser. Não Landau depois, né? Não, é depois, era antes. Isso eu estou falando aí do final dos anos 60. Começo dos anos 70. Final dos anos 60. Você com aquele compridão. Era um carrão comprido e ele abria assim, eu chamava rádio de peixe. Não sei que barulho. Eu sei, rapaz, que eu tenho muitas histórias com esses ciganos, mas uma delas me marcou muito. Porque eu pedia muito a meu pai para comprar uma bicicleta para mim. E ele prometia, juntava dinheiro, nunca dava certo. Aí um dia ele comprou a bicicleta Monarch. Monarch. E eu, rapaz, amava aquela bicicleta. Pois tu acredita, gente, que eu fui ver os ciganos com essa Monarch. Aí o cigano chegou e disse assim: meu filho, você anda nessa bicicleta, é bonito, mas você já viu um jumento vermelho? Não tem jumento vermelho não. Aí ele disse: tem, meu filho, jumento vermelho. Você quer ver um? Aí eu amarrei a minha bicicleta. Amarrei não, você não amarrava. Deixei ali fora e entrei com ele, cheguei lá dentro, tinha um jumento. Que era interessante, porque a mucosa era vermelha e as patas. Aí ele disse: esse jumento é um jumento encantado. E eu fui logo achando assim, né? Aí ele disse: e eu estou precisando de uma bicicleta. Você troca a sua bicicleta nesse jumento? Aí eu pensei, eu disse: troca. Eu imaginei logo uma coisa com o jumento encantado, né? Aí ele disse: então é o seguinte, você não diz a ninguém. Amanhã nós vamos sair, tipo assim, 7 horas da manhã. Você vem com a bicicleta, porque se você contar para alguém, o jumento desencanta. O cigano é esperto. O jumento desencanta. Então você tem que vir na sua bicicleta, não conta para ninguém, a gente troca. E você vai ficar com o jumento encantado, o jumento vermelho. Aí eu fui. E cedinho, acordei, peguei a bicicleta, saí escondido de casa, fui lá, troquei a bicicleta com o jumento. Quando meu pai me viu, lá veio eu chegando em casa, puxando o jumento. Ó. Ele disse: meu filho, cadê a sua bicicleta? Pai, você não sabe. Eu troquei no jumento encantado. Ai, que ótimo. Aí ele disse: jumento encantado, meu filho, são jumento. Não, pai, tá vendo que era vermelho? E era vermelho. O que o cigano tinha feito? O cigano tinha pintado o jumento todinho, igual o pessoal faz com pinto. Na Praça do Ferreiro ali, não vem uns pintos coloridos, né? O jumento pintou. Agora, realmente, ele tinha, a mucosa dele era rosa, assim, era um jumento diferente. Aí meu pai pegou o carro, foi atrás do cigano, no lugar mais limpo. Ele já tinha ido embora, não sabia para que lado tinha ido, foi embora. Aí eu fiquei com esse jumento. Resultado é que meu pai criou esse jumento a vida inteira para contar essa história. O jumento era criado lá em casa, até morrer, ele foi criado lá. E um dia ele inventou de levar numa exposição e realmente o jumento era de uma raça rara. Claro, deu uma chuva, ele não era mais vermelho, deu uma chuva, sei lá, tipo, todo dia, né? Eu fiquei super decepcionado, mas aí ele foi e foi se premiado, recebeu um certificado numa exposição. E eu tenho esse certificado guardado. Maravilha.
desse certificado guardado, do meu jumento vermelho. Mas isso eu quero chegar na coisa da crença. Você trocar a sua bicicleta, que seu pai passou não sei quanto tempo para comprar, trocar num jumento encantado. Né? Quer dizer, e é verdade, está servindo para mim agora te contar isso. Certo? Então, essa é a importância desse universo que a criança tem muito forte dentro dela. Capacidade de acreditar na fantasia. Isso é muito interessante. Uma das coisas que eu mais gosto é quando as crianças perguntam, e quando vão ao museu, se o de brinquedinho é vivo. Fico muito feliz, porque todo mundo fala de museu, eu penso que é só uma coisa antiga, né? E eu gosto das perguntas das crianças, né? E criança é uma coisa muito fantástica. Tem uma história engraçada de criança que na escola tem um corredor, né? Sim. E um dia uma diretora perguntou, menino, por que tu tá correndo aqui? Eu disse, porque é o corredor. Lá em Independência tinha um cara bravo, mas era muito bravo, conhecido, chamado Anizão. E aí eu já tinha, acho que uns 15 anos, e eu estava numa bodega do pai de um amigo meu, o Félix. A gente sentado no balcão, escutando um disco novo do Raul Seixas, que tinha chegado, uma radiola zelada, só nós dois. Quando o Anizão riscou na porta, segurando um cavalo. Aí disse, me dá aí um litro de merda. Aí nós ficamos logo tremendo ali. Aí o Félix disse, um litro de quê, seu Anísio? Um litro de merda. Aí eu olhei para ele assim, pega qualquer coisa aí, né? Aí ele pulou dentro da parte do balcão, pegou um litro de cortesano. Que era um tipo de cinzano, né? Pegou um litro de cortesano, foi lá e entregou para o Anizão. Ele abriu, começou a banhar o cavalo, cortesano. Banhou o cavalo todinho, depois começou a lamber. Bebeu o cortesano lambendo o cavalo, E a gente assistindo aquilo ali, essas coisas são surreais, né? Você está assistindo uma coisa dessa, ali na sua frente, né? E ele lambeu o cavalo. Quando terminou, a gente ficou sem coragem de cobrar. Ele tirou o dinheiro, jogou no chão e saiu puxando o cavalo e foi embora. Então isso são, vamos dizer, aparições do mundo real. Porque a gente estava falando aqui das coisas sobrenaturais, né? Assombração. Uhum. Isso é uma assombração, cara. Uma assombração do mundo real. Né? O cara existiu, o cavalo existia, a gente estava ali e tudo aquilo aconteceu. Essa história que você falou da lambida, eu lembrei de uma história de uma rapadura. A mãe tinha uma rapadura, e a mãe disse, essa rapadura é do seu pai, que ele está viajando, vai passar uma semana fora, eu não quero que ninguém morda essa rapadura. Senão, se morder essa rapadura, vai levar muita peia. Essa rapadura é do seu pai. Quando passou a semana, quando o pai chegou, a rapadura estava bem fininha. Os meninos só lambiam. Mas é uma inteligência. Né? Pois é, criança. Ou seja, ele não descumpriu a promessa dela pro pai, né? Ele não... E tem outro de menino danado, que é muito bacana, do menino que era tão danado, teimoso, e a mãe ia sair para a cidade, né? Isso no interior. E disse, olha, eu vou para a cidade, você está com febre, está doente, não vá sair, não vá comer essa comida reimosa, não faça isso, não faça aquilo, porque se você sair e morrer, eu lhe mato. De uma surra. Quando a mãe do menino saiu, o menino começou a se danar. Comeu tudo que era reimoso, brincou, correu, foi brincar num pé de cajueiro, caiu, se arrebentou todinho. Aí quando no final da tarde, quando a mãe vai chegando e olha para ele todo arrebentado, ele diz assim, mamãe, nem morri. Nem morri. Madinho, eu acho que a gente já podia ir partindo assim, finalmente, né? Eu acho que talvez valesse a pena a gente comentar sobre como é que os elementos do seu mundo de infância foram se fazer presente no seu trabalho. Quer dizer, onde é que eles estão em cada coisa, né? Cada objeto desse, cada brinquedo desse que você faz, como foi que ele veio lá de Cambucinho, das suas brincadeiras, para se transformar no seu, vamos dizer assim, na arte que está exposta no Museu Brinquedinho. Né? Ou seja, de onde foi que veio o material? Eu sei que veio de Cambucinho, né? Mas que está no Brinquedinho. Né? Você aprendeu com quem?
Como foi isso? Você brincava com aquilo e resolveu fazer? Como é isso? O meu trabalho é resultado da minha felicidade, da minha infância. Você vê que eu estou sempre de braço para cima. Porque sempre eu estava contemplando alguma coisa, as estrelas, a chuva. Porque a brincadeira ela vem de acordo com o tempo. Quando é no inverno é um tipo de brincadeira, no verão. Como a gente tem esse inverno e verão, né? Só tem dois tempos, né? Duas estações. Duas estações. Lá em Sobral tem 4, né? Que é quente, mormaço, quintura e bafo. Mas assim, como eu dizer, só as 2 estações, inverno e verão, e o que eu estava falando? Não, era a coisa da... Eu perguntei, agora eu viajando na história de Sobral, da brincadeira. A brincadeira. As brincadeiras de tempo. No inverno a gente brincava de uma coisa e no verão de outra, né? E vem da minha felicidade, tá? Então a chuva, agradecer a chuva, tomar banho de chuva. E como a gente morava perto de do aeroporto, que era o campo de aviação, e de vez em quando passava um avião, a gente corria, estou assim, e as brincadeiras do cotidiano. Então representado lá. Representado na alegria, olhando as estrelas, olhando o mar, olhando tudo, porque é a alegria da infância, da brincadeira. E foi o resultado do meu trabalho, é da minha felicidade, da minha liberdade, da minha alegria, que eu tive toda essa liberdade e essa felicidade de conviver na minha infância. Então, quando eu faço a música Festa Independência, uma parceria com o Tarcísio Sardinha, eu estou trazendo as brincadeiras na boca de jacaré, a gente pulando nas poças d'água nas calçadas, né? Então, tudo isso aí, vamos dizer, são coisas que ficam permanentes dentro da gente. Você brincou daquilo e isso fica em você. Chove pra lá, chove pra cá, pinguinho de chuva, vem me abraçar. Vem de montão, boca de jacaré, rega o meu coração de sabor picolé. Chove pra lá, chove pra cá, pinguinho de chuva, vem me abraçar. Vem de montão, boca de jacaré, rega o meu coração de sabor picolé. Chove pra lá, chove pra cá, pinguinho de chuva, vem me abraçar. Vem de montão, boca de jacaré, rega o meu coração de sabor picolé. Chove pra lá, chove pra cá, pinguinho de chuva, vem me abraçar. Vem de montão, boca de jacaré.